Escute o que eu vou dizer para vocês. Muitos, em nome do Evangelho, querendo se tornar defensor do Evangelho, estão criando um lapso, uma divisão e um buraco no corpo de Cristo. Nós não estamos mais em tempo de divisão do corpo de Cristo. O que eu fico pasmado é ver que no século que nós estamos, no tempo que nós chegamos, como os homens ainda conseguem ser tão ignorantes ao ponto de irmão brigando contra irmão e ser antibíblicos. Eu nunca vi tanto defensor do Evangelho aí, antibíblico, pecando drasticamente contra a graça. Já falei e repito, muitos deles não vão entrar no avivamento e nem no arrebatamento. Eles não vão, eles estão cortados, porque eles se comprometeram demais em julgar o seu próximo, se comprometeram demais em ficar acusando pessoas pela internet. Nós temos que bater contra um sistema, temos que lutar contra a apostasia, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os homens, em vez de guerrear contra tronos, principados, potestades, eles estão guerreando contra os irmãos. Eles estão usando a espada para cortar a orelha do irmão. Sabe, Jesus teve que curar a orelha de Malco, porque infelizmente Pedro se precipitou. É isso que tem acontecido no Evangelho atual. Nós estamos debaixo de uma onda do inferno, que temos que derrubar, querendo ou não, através de um bom testemunho que nós vamos dar. O Senhor está chamando a gente para suportar, mas para viver a glória do que Ele vai fazer nesse estado e na vida de vocês, em cada região que Ele preparou no Brasil, cada lugar onde vai ter um grande incêndio da glória dEle. Eu quero falar para vocês, estejam convictos disso. Vocês já viram muitos sinais nesse ministério. Nós já vimos manifestações gloriosas, poderosas, prodigiosas. Isso não é uma brincadeira, e foi verdade. Tivemos acesso a muitos conhecimentos revelados, muitas coisas maravilhosas, que vocês ainda estão em processo de edificação nelas. Não significa que você ainda possuiu ela. Eu não sei qual dia ou hora, se Deus vai me permitir falar sobre os rolos eternos, se vai me permitir abrir isso ou não, e o que Ele tem me falado esse tempo agora. Mas existem coisas que a religião jamais vai te ensinar. Uma delas é, a religião nunca te ensinará a enxergar e a ver pelo Espírito. A religião, o seu trono está na razão e no intelectualismo, e não no Espírito e na visão celestial. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, ele não está no controle dos homens. Nós estamos no controle de Deus. Ele governa. Eu não tenho como protocolar a Deus, nem sistematizar a Deus dentro de um culto. Ele está fazendo. Eu fiquei parado ali e esperei um comando. O Espírito Santo falou um comando aqui, depois deu um comando aqui, e um mover aconteceu em alguns minutos. Você recebeu algo para nós entrarmos junto agora na dimensão da palavra. Eu não estava confortável em começar a pregar para vocês ainda. Mas eu quero que vocês comecem a tomar um compromisso com você mesmo. Você não pode, de maneira, hipótese alguma, eu sei que é quase impossível isso que eu vou falar para você de não acontecer, mas não seja você a pedra de tropeço nesse mover do avivamento. Não caia, não deixe a serpente seduzir vocês, porque se tem um lugar onde Satanás gosta de se intrometer, é onde Deus está trabalhando. O que já está no controle dele, que é aquilo que é fabricação da mente dos homens, ele não tem problema, nem tem medo disso, isso está trabalhando a favor do reino dele. Mas aonde há homens que estão no domínio de Deus, que não estão no controle da igreja, mas rende toda a Ele a glória, esses o inferno se preocupa. E não tem problema com a massa de crente que se levanta contra o mover que Deus está fazendo nesse ministério. Esse para mim, isso indifere. Porque há milhões de almas que a teologia deles não alcançaram, que só o fogo do Espírito através de cada um de nós vai alcançar nessa terra. Eles estão se orgulhando demais na carne,
encontro a milhares de almas lá fora, clamando por salvação indo para o inferno. Nós temos hoje uma onda tomando os adolescentes, os jovens, no homossexualismo, na prostituição, na perversidade, no suicídio. E é como se a igreja todo dia se alegra, pula, mas não choram mais por essas crianças, por esses jovens. Estão preocupados demais em ganhar ibope, fama e ser bem apresentável diante da religião dos homens, na fama, ficar bem na fita, mas lá fora, o inferno está tragando o nosso país. Você tem alguns jovens aqui dentro, mas nós temos milhares morrendo lá fora. Os homens estão se gloriando demais na carne. Esse é um dos grandes tropeços que está no meio do Evangelho. Levantamos muitos muros de separação no meio do povo de Deus. E Paulo fala em Efésios capítulo 2, que o muro da inimizade foi removido. Agora não há mais judeu nem gentil, bárbaro, nem cítara, nem homem, nem mulher, todos nós somos um no Senhor. Um no Senhor. Nós estamos num tempo agora que nós vamos ter que lutar para derrubar certas barreiras de inimizade em nosso meio. E uma delas é a independência. O que Deus tem mais me dado por vocês, quanto mais o fogo aumenta, mais paixão pelo ser humano aumenta. Escute o que eu estou dizendo para vocês. O fogo de Deus, a glória de Deus, ela te deixa você apaixonado pelo ser humano. Cada vez você quer sacrificar e fazer mais pelas pessoas. Você ora, você sofre por elas, você chora, você pede a Deus, dá a elas, desperta elas, livra elas do maligno, Senhor. Nós estamos em tempo que o Senhor vai nos levar a encontros profundos, com o verdadeiro encontro com o Evangelho. Eu não sei se vocês repararam o que aconteceu em São Paulo, uma mensagem desceu, uma revelação do céu desceu para mim. E o Senhor falou para mim, vocês estão vivendo as 2 primeiras letras da palavra salvação. Não está completo o desígnio da salvação. Olha a profundidade disso. Ministramos a primeira mensagem, foi uma pancada na gente, eu ouvi a mensagem todinha, acho que eu ouvi 2 vezes, que é a primeira, sobre a dimensão da salvação. Passou-se de novo, volto outro domingo para pregar em Alphaville, Senhor, o que eu vou pregar e não sei o que eu vou pregar. E o dia inteiro orando e meditando, e Deus não me falou nada. Chego no púlpito, começo a falar, Ele me toma minha boca. Em torno de 2, 3 horas de mensagem. E se eu fosse vocês ouvirem, ir lá no YouTube, e vão e ouçam aquela mensagem lá de Alphaville. Ouçam. Ali é o Espírito da verdade e da palavra falando conosco ali. E novamente a mensagem sobre salvação voltou, só que voltou mais forte ainda. Tanto é que eu já ouvi a mensagem 2 vezes, inteira. Essa mensagem é muito poderosa. São coisas que Deus está falando, despertando a gente para ver se a gente acorda. E cada vez mais eu consigo observar o quanto os nossos sentidos estão comprometidos com o mundo e não com a revelação, com o reino. Nós estamos tão sufocados pelas tecnologias e os sistemas desse mundo que cada vez mais a sua mente, o seu tempo está sendo sugado pelas próprias criações do ser humano. O homem se tornou refém do que criou, prisioneiro. Então está chegando um tempo que isso vai piorar ainda mais, porque as tecnologias estão sendo cada vez mais apresentadas, cada vez mais rápidas, estão aparecendo, estão surtindo cada vez mais rápido. Então, de mês a mês, tudo vai se atualizar, tudo vai mudar. E o problema é, aonde isso vai chegar? Isso vai chegar, sabe, naquilo chamado a marca da besta. Onde, de uma vez por todas, o sistema vai dominar e controlar completamente a vida de um ser humano.
Então, nós estamos chegando lá. Como Deus vai nos livrar disso? Eu não sei, pastor, mas Ele vai nos livrar. Isso sim. Tudo que vocês têm recebido até agora, o Senhor falou para mim, é só uma preparação daquilo que há de vir. É um assentamento. Um assentamento está sendo colocado em você. Porque quando chegar, e você vai ver a partir de hoje para amanhã, um pouco do que Deus está nos falando, nos avisando aqui no Rio de Janeiro. Quando Ele descer e nos tomar, a Shekinah se manifestar, você não vai impedir ela. Você não vai ficar com vergonha de Deus e nem vai pedir o poder de Deus, porque Ele vai te tomar. Aí eu quero ver que subitamente você vai sair correndo aqui de dentro e vai sair e vai entrar naquele centro de prostituição, vai arrancar aquelas mulheres de lá. Vai ser súbito. É isso que vai começar a acontecer. Subiremos para as favelas com grande fogo e desceremos com colheita de alma já. O Senhor, alguns anos atrás, me levou para ver isso acontecendo. Ele me fez voar sobre as favelas do Rio de Janeiro. Era tanta colheita de alma, tantas crianças, tantos jovens que a gente ganhava, que havia uma manifestação no estado do Rio de Janeiro do tráfico contra mim. Eles desciam para as escolas públicas e cortavam cabeça de criança, matavam criança e falavam assim, é por causa dele, a culpa é dele. E tentavam me culpar do que eles estavam fazendo. Mexer com grandes glórias vai trazer também grandes perseguições. E repara uma coisa que eu vou dizer para vocês, exatamente isso. Toda vez que uma nova palavra do céu desce, um novo manto, algo glorioso desce sobre mim, eu começo a me mover em algo novo, se levanta essa perseguição contra mim na mídia. Pessoas e situações, o inferno vem contra mim. Eu começo a enfrentar uma nova onda das trevas que aparece a mim. Esses dias eu não sei até onde o que eu posso abrir para vocês aqui na terra, porque muitos ainda são imaturos, são briguentos, não pode ouvir revelação ainda. Você não pode ver o que eu vou... Alguns vão ouvir certas coisas, Deus falar com você aqui dentro, sem sair da minha boca. O próprio Senhor vai falar com você aqui. O Espírito dele vai manifestar e muitos de vocês serão tomados disso na terra. Uma das coisas que você não compreende, ou talvez não sabia, embora eu já te ensinei. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ruach de Yahweh, Ele habita em você. O Espírito Sagrado. Quando Ele vem habitar em você, Ele vem com uma versão de Deus em você. Das menores. Ele vai te preparar você para uma revelação e um assentamento de uma dimensão, ou seja, para você entender no termo atual, de uma versão de Deus maior do que você já conheceu em toda a sua vida até hoje. É isso que está acontecendo comigo. Eu estou conhecendo o Altíssimo que eu nunca vi dele e me relacionando com uma dimensão da paternidade celestial que eu nunca conheci em toda a minha vida. Mas se vocês não passam os primeiros estágios da vida, as primeiras revelações de Deus que vêm habitar em você, se você não avança sobre elas e não continua avançando com elas, você fica parado. Você pode receber a unção, você pode tremer, você pode receber muita coisa. Isso tem limites. Você está parado ainda. A unção se move, você faz alguma coisa e continua sendo a mesma pessoa ainda. Mas uma vez que a habitação de Deus chega uma nova dimensão dela em você, isso significa construir degraus da plenitude da sua edificação, da habitação do eterno em você. Isso que significa ser revestido, novo homem segundo criado, segundo a imagem de Deus. Ainda bem que Paulo usou o termo revestir, não vestir, porque estamos sempre se revestindo, colocando uma roupa a mais sobre nós. Algumas coisas vão acontecer com pessoas aqui, eu vou te alertar. Não, vou te avisar. Muito forte na tua vida. Para isso que Deus me designou. Aí eu comecei a entender que cada dimensão que eu atingia, o porquê tanta grandeza, a gente vê tantas coisas. É porque quando nós começamos a nos mover com isso, e tocar no corpo de Cristo com isto, é para nós vermos o alto nível de transformação, de estancar na sua vida.
Então significa que você estava preso e pessoas em certas prisões sexuais, você vai ser liberto nesse evento. Não importa se você já bebeu muito espírito, isso aí não quer dizer que você está liberto. Existem certas manifestações que estão acontecendo, que ela vai tocar no seu corpo físico. E o Senhor me mostrou esse símbolo mental. Ele me deu uma visão tremenda de Santa Catarina. Eu vi um fogo, uma glória que caiu naquele lugar extraordinária. E o Senhor me levou em espírito, depois que eu acabei de ministrar, eu voltei para o hotel, e o Senhor me abriu algo, eu fui de novo naquele espaço e tempo, onde as pessoas estavam sendo ministradas. Ele falou, olha o que está acontecendo com o corpo delas, elas estão sendo transformadas fisicamente. Do físico saía a corrupção, do pecado, da iniquidade. Então, há certos tipos de manifestações de Deus que você não estava acostumado, mas agora nós estamos sendo restituídos e restaurados de virtudes e glórias que nos foram roubadas e de coisas que nós nunca sabíamos que existiam. Há tesouros escondidos que ainda estão escondidos, que você não sabe. Você está consciente aqui não significa que você está consciente de tudo que está acontecendo aqui. Você está consciente do que eu estou falando não significa que a sua consciência tem percepção de tudo o que eu estou dizendo, das realidades daquilo que eu estou contando para você. Há muito para se abrir ainda na dimensão da sua mente e do seu espírito. É um trabalho. E se o Espírito não ministrar a vocês, se nós não ministramos pelo Espírito a vocês, você não consegue perceber realidades profundas e coisas que estão ao seu alcance, que estavam do seu lado. O anjo está parado do seu lado, ele vê você, mas você não vê ele, porque você não está consciente dessa dimensão ainda. Esse é o problema. Alguns pregam o Evangelho somente na doutrina, na teologia e na moralidade. Isso é muito bom, mas isso é água no tornozelo, querido. Tem religião que prega muito mais e acento muito mais doutrina do que os próprios evangélicos, do que os próprios presbiterianos ou os congregacionais. Testemunho de Jeová faz muito bem em certos papéis, coisas que a gente não consegue. Existem certos segmentos que vieram do cristianismo que pregam muito bem, ensinam muito bem a pessoa ser moral, ética e educada. Se você for na Europa, você vai ter uma educação diferente. Os cristãos lá são muito educados. Um dia eu estava ministrando no meio de um grupo que um pastor me levou, que tinha um segmento presbiteriano. Fizeram um encontro na casa do pastor da igreja. Ele me levou lá, porque ele foi liberto num culto que ele me viu ministrar. Eu ministrei na vida dele uma palavra de conhecimento, uma unção caiu sobre ele. Eu falei, Deus está te curando da morte de uma pessoa na sua vida, que saiu da sua vida, assim, assim, assim. E pá! Ele falou que foi arrancado do coração dele instantaneamente um sentimento de anos que ele viu a própria mulher dele se matar na frente dele, enforcada na janela do quarto dele. Ele me levou na casa dele. E eu e Monique dormimos na cama que ele dormia com a esposa dele. E naquela noite que eu dormi, o espírito assassino que matou a esposa dele apareceu a mim. O Senhor me levou no tempo e eu vi a mulher dele querendo se salvar, porque ela tinha se arrependido de tentar se matar. Ela era uma mulher de Deus, carregava fogo, mas ela passava um alto nível de perturbação, de tanta feitiçaria que atacava ela. E a dor do coração dele, sabe qual era? Que eu não sabia disso. Será que a minha mulher foi salva? Fui para a casa dele. Quando dormi naquela cama, que ele nunca mais dormiu naquela cama, naquele quarto, eu entrei. Deus me levou no dia e na cena, e eu vi ela pedindo perdão e tirando a corda. Aí eu voltei, não sabia nada disso e nem que estava no coração dele. No dia seguinte, acordei. Falei, pastor Yoki, tem algo para falar para o senhor. A sua esposa morreu salva. O senhor me levou assim, sim, comecei a contar. Quando eu contei, ele desabou de choro.
eu vi ela tirando a corda e lutando. Ele falou assim, no diagnóstico, ela lutou, que ela não queria morrer. Foi exatamente o que Deus me revelou. Confirmou para ele, tirou a dúvida dele. Ele foi curado. Aí ele me leva e ministra dentro da casa dele com esse grupo de presbiteriano. Eu comecei a ministrar, falei, Deus vai curar vocês, e de repente o Espírito de Deus começou a se manifestar. Só que não do jeito que eu esperava. Os senhores, pessoas educadas, cultas, começaram a gritar e falar muito alto. Ele não é normal um alemão falar alto e gritar. Eu sou muito educado. Eu quero ser curado na minha alma. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eles começavam a gritar. Religiosos, mas mortos. Eu ministrava, eles choravam, caíam. Não aguento mais. Tira essa dor da minha alma. E a tradutora falando para mim. Tira a dor da minha alma. Eles estão morrendo na religião, no sistema. Morrendo no orgulho. Eu queria que o meu pessoal da mídia, infelizmente a minha mídia ainda ela é lenta. Eles não conseguem ver o valor do que eu estou falando e cortar isso aqui e colocar na mídia. Isso aqui tem que ser publicado. Sabe o que eu vou te falar agora? Escute. Essa era é chamada a Era dos Deuses. A 7ª era, chamada a Era da Ascensão e Reino. Nós estamos entrando no milênio. Significa que quando nós estamos cruzando por uma dimensão para outra, os sinais que começam a acontecer na Terra e a amplitude das manifestações, elas mudam em grandes proporções e escalas. Nós estamos chamando a última hora antes do arrebatamento e a transição para o milênio. A Era dos Deuses. A era do grande poder das trevas na terra e das grandes manifestações também do eterno na terra. Escute, você não entende, você não estava sabendo, mas vocês vão saber agora. Deixa eu te contar o que você não sabe. Quem é Elon Musk? Ele é considerado um deus nesse mundo. Satanás está elevando o ego humano nos últimos dias da terra. Agora é hora da aparição do homem da iniquidade, a marca da besta, 666. A grande manifestação da idolatria, que se cumpre aquilo que a serpente falou para Eva, e vós serão deuses, como Deus. Como Deus. Nós estamos num tempo que vocês nunca viram o que está acontecendo agora na face da terra. Nunca houve tanto poder na mão dos homens como tem agora na terra. Os homens nunca foram tão idolatrados como agora está acontecendo. As mídias sociais só apoderou a idolatria na terra. Assentou, coroou esses homens com a fama, poder. Os homens estão seguindo cada vez mais as mídias, os homens mídias, os influencers dessa sociedade. Você vê criança sendo idolatrada na mídia. Criança, com alto nível de concentração de poder em uma criança. De riqueza, fama e reconhecimento. Tem pessoas que choram só de ver um famoso. De YouTube. E eles estão se enchendo esse poder, cada vez mais se contaminando com esse poder. Tomando glória para si. É a era dos deuses. É a era onde tudo é grande, tudo é domínio, tudo é reino, e todo mundo quer ser muito poderoso e milionário. Calma aí que você não está entendendo ainda. Porque nós estamos o quê? Acostumados, estamos dormindo com isso. Repare que cada vez mais os carros estão ultrapassando os limites das tecnologias que eles tinham antes. Eles romperam a barreira do limite. Já carros, já motos que eles sobrevoam, capaz de voar a 1 metro acima da terra, não precisa mais de roda, criado pela China.
Existem soldados, que eu esqueci agora qual é o nome daquele soldado da China, agora o hipersônicos, né? Esqueci. Super soldados da China. Existem seres que estão na Terra que têm corpo biológico misturado com tecnologia, que não são mais ser humano, é híbrido. Calma, deixa eu falar um pouquinho mais para você. Já foi descoberto os genes do rejuvenescimento. E eu vi o homem que descobriu falando, dando entrevista. Já conseguimos, mas não podemos aplicar no ser humano ainda. Estamos desenvolvendo a pílula. Para o homem conseguir viver até 160 anos. Já rejuvenescemos os camundongos. Já descobrimos como rejuvenescer a visão, os olhos do homem, com as aplicações. Vocês não estão conseguindo entender que o que está vindo contra nós é assombroso na face da terra? Porque Paulo diz que o homem da iniquidade, ele não pode se manifestar com todo o poder dele, até que do meio seja tirado aquele que o detém. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Há um só poder na terra que detém o anticristo, chamado Evangelho. O Senhor Deus me deu aquela visão, a doutrina de Lúcifer, a religião dele vai vir. A luz de Lúcifer. Nós estamos quase com o pé nisso agora. Está prestes a acontecer. Nós necessitamos de um grande avivamento, irmãos. Não é para ficar se gabando na mídia, não. Não é para mostrar que somos melhor do que outros ministérios. Já falei para você, se fosse para a gente andar por esse lado, cada vez eu continuaria crescendo, normalmente vou crescendo. Só que nós vamos crescer debaixo do avivamento. Vamos expandir com o avivamento. E Deus falou para mim, eu vi uma visão que eu tinha canto que vazava muita água ainda. E o Senhor falou assim, não perca o que eu estou te dando, há muita perda. Seu ministério ainda não trabalha para conquistar o que eu estou dando para vocês. Vocês estão tendo muita perda. Muitas almas, elas vêm, mas não conseguem entrar aqui dentro, não conseguem contato com vocês. Muitas vidas, muitos, milhares estão tentando chegar até a gente. Mas eu não sei, mas elas estão sendo impedidas. Mas eu estou tentando solucionar o problema do cano. E eu via muita grandeza chegando. E o Senhor falou assim, não percam, fala para o seu povo, não percam isso. Posicione eles para a grande conquista. Porque quando explodir, a grande glória vir, vocês não vão perder essas almas. Os testemunhos serão mostrados, pessoas vão ser alcançadas. Quando nós começarmos a ver crianças paralíticas, cegos, mortos ressuscitar, isso vai alcançar a mídia, vai alcançar muita gente. É para isso que nós temos que usar a mídia, para mostrar o poder de Deus. E não para ficar se gabando que somos melhores um do que o outro e falando um do outro mal na internet. A Bíblia ensina, e esses homens, essas pessoas estão brincando com as suas tecnologias. Bendizei e jamais maldizei. Abençoai os que vos perseguem. Não coloque pedra de tropeço no caminho do seu irmão. É o que mais a Bíblia ensina. Não sejam juízes, porque o juízo virá sem misericórdia sobre aqueles que não praticam misericórdia. Não tem de ser muitos juízes e achar que são donos da razão vocês. Você pode observar que homens santos e maduros, e que são designados por Deus, eles não usam mídia social para ficar apontando o ministério um do outro na terra. Observe, você vai olhar o Luiz Emílio, vai olhar o Luciano Subirá, vai olhar o apóstolo aqui, vai olhar ministérios, homens de Deus, não perde tempo e ficar mostrando que é melhor do que alguém, que sabe melhor do que alguém. Ele faz a obra que foi designada para fazer. Cada um esteja convicto da obra que foi levantada para fazer, da glória de Jesus. Então, eu falo para vocês, afaste-se dessas pessoas. Eles só fazem desserviço para o Evangelho. E eu estou levando eles diante dos tribunais e requerendo justiça diante do trono. Porque esses estão prejudicando a muitos que estão usando o Evangelho para prejudicar o próprio Evangelho. As pessoas não sabem o quanto nós pagamos o preço para estar de pé aqui hoje. O quanto lutamos. E quantas almas foram libertas desse ministério. Quanto nós lutamos lá no Nordeste, que o pastor que está aqui, o Bispo Jadson, no Nordeste. É um sofrimento, irmão. É guerra. Tem as suas recompensas, graças a Deus por isso, e temos os galardões eternos. Mas temos as lutas e as dores da obra de Deus. Há muito trabalho para nós fazermos de agora em diante. O Senhor está chamando vocês e convocando vocês para uma dimensão que eu estou aprendendo também.
Eu estou aprendendo a ser ainda mais dependente de tudo que eu já vivi na minha vida. Esses dias Deus me deu uma pausa assim, me deixou respirar um pouco assim, para mim pensar, descansar um pouco assim, avaliar, olhar a minha vida. E a preocupação é, como é que eu posso viver agora na terra? Como nós vamos conseguir, Senhor? Nos ajude, Pai. Até que eles possam entender que nós estamos debaixo de uma nova ordem do céu na terra. Vocês vão ver o que o Senhor tem me revelado, os dons que vão cair sobre as crianças, os jovens, os cânticos, pessoas que nunca cantaram, os dons do avivamento. O Senhor está me colocando para orar pelos dons do avivamento, coisa que eu nem saía da minha boca, eu nem sabia orar isso. Derrama os dons do avivamento. Eu falei, Senhor, derrama sobre as crianças, sobre os jovens, sobre vocês. Então Deus vai usar pessoas que estão disponíveis aqui na terra. Aqui vai ser grandes milagres, vai começar agora. Irmão, só que esse avivamento é diferente de tudo. Deus está falando para mim, não é igual ao que vocês viram antes. Os mantos e mais mantos Deus me entregou para suportar, porque esse vai ser confrontador na terra, mais do que todos os outros. E é para a gente trabalhar para destruir fortalezas nas comunidades, nas favelas, sistemas, e trazer grande colheita de salvação de alma e glória para o nosso Deus nessa terra. É isso que Deus vai fazer. Está além do que nós possamos imaginar, logicamente, mas aquilo que eu já estou vendo em visão, e já estou experimentando essa dimensão um pouco aqui na terra, é surreal, irmãos. É glorioso. Aquilo que meus ouvidos nunca ouviram, que eu queria falar para vocês, mas não posso ainda. Mas vocês vão ver. É isso que é a minha oração. Senhor, faça eles ver o que tu me fala em secreto. Eles precisam ver na terra a sua glória eterna. Então, nós já recebemos tanta glória, tantas forças. Graças a Deus que a maioria de vocês estão de pé hoje. Por causa de muito fogo, muita palavra, muita exortação, muitas bênçãos que nós recebemos esses últimos anos. Vamos aplaudir a Deus por isso tudo. E aonde eu chego isso aqui com vocês? Pelo Espírito eu estou entendendo aqui. O Senhor vai começar a purificar a igreja dos venenos de Satanás. Há muito veneno que foi colocado e nós não vimos. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. Quem achou fala glória. Alguém lê alto para mim. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, é que era agradável aos olhos, e uma árvore se desejava para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ok, obrigado, pastor. Você conseguiu observar o ataque de Satanás, o que Satanás é capaz de fazer com uma pessoa? Até aquele momento, a árvore era só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Três coisas que ela vê na árvore. Quais são as três coisas? Olha de novo. Que o fruto era bom, desejável, e viu que a árvore era boa para comer, agradável e desejável para dar entendimento. Olha o veneno da serpente. O Senhor me deu algo e tem falado isso comigo. O veneno e as seduções, elas vão começar a sair dos encantos que foram criados por Satanás contra a igreja do Senhor. Até aquele momento era só a árvore do conhecimento do bem e do mal, nada despertava nenhum desejo em Eva pela árvore.
Até então, ela até na primeira discussão, no primeiro debate com a serpente, ela já fala, não, Deus me deu autorização para comer todos os frutos do jardim, menos dessa árvore. Então, até aquele momento, ela está em posição de espírito, falando com a serpente. Mas a serpente deu uma sugestão para ela e criou uma dúvida nela. No momento que a serpente chama ela para o campo da dúvida, da razão, ele desperta 3 coisas em Eva. Ele abriu os olhos dela para ver uma distorção de uma realidade. A árvore não mudou em absolutamente nada. Mas depois que ela se comunicou com a serpente, algo mudou. Não na árvore, mas na visão dela. Isso é o veneno. Nós vamos falar de venenos. Serpente de escorpiões com vocês aqui. O Senhor me abriu para mim entrar. Eu estou conseguindo entrar. Amém, amém. Estava esperando. Mulher, e vendo a mulher, aqui começa um dos primeiros venenos da serpente, é distorcer a visão das pessoas. Você pode observar que começa pela sua visão. E você vê que os olhos dele se abriram para o desejo do mal. Se abriram para o pecado. Paulo também ele ora em Efésios capítulo 1, versículo 18, para que os nossos olhos do nosso coração sejam abertos para a visão das coisas celestiais. Entenda que esses são um tipo de venenos que nós estamos lutando. Há uma distorção das realidades. As pessoas hoje veem e ouvem um evangelho da verdade, mas o veneno da serpente está ali. Elas se ofendem com a verdade em vez de se transformar com a verdade. Eles veem o mover do Espírito e sabem que é do Espírito, mas perseguem o mover do Espírito. Eles sabem. Essas pessoas estão... Irmão, nós estamos batendo contra algo aqui no reino do Espírito. Presta atenção no que eu estou falando com vocês. Olha o que está acontecendo no cristianismo. Olha o que está acontecendo nessas mídias sociais que estão nos impedindo. Esta foi a palavra do anjo que Deus falou comigo. Essas tecnologias estão impedindo vocês de avançar. Estão trazendo grande prejuízo para nós na terra. A distração com a tecnologia e essa grande perturbação que as mídias sociais têm causado no meio do corpo de Cristo. Esse desserviço que está sendo feito. Distorção da realidade. O veneno da serpente está sendo colocado nas pessoas, as pessoas não estão vendo. Há muito veneno para ser tirado de você. Há muito veneno que o Senhor quer te libertar. É isso que distorce a tua visão sobre as coisas. É isso que prejudica a nossa realidade de vida. Quando nós estamos ainda contaminados com certos venenos e a gente não percebemos isso. Esse é o grande problema. Porque quando uma pessoa é picada por uma cobra, os seus sentidos começam a variar. A visão fica turva. E ela começa a cambalear. O veneno vem para prejudicar primeiro a tua visão. Para enfraquecer o seu corpo, a sua capacidade de se mover, a sua capacidade de se renovar, a sua capacidade de andar no espírito. Quando uma cobra, uma serpente venenosa pica alguém, ela perde a força do seu corpo. Alguns entram em cãibra, ficam atrofiados, endurece o corpo. Cada tipo de cobra, cada tipo de veneno tem os seus efeitos no corpo humano. Outros perdem a respiração, bloqueia os brônquios do pulmão. Os venenos das cobras e dos poderes das trevas são para impedir o seu funcionamento do corpo espiritual. Para bloquear a sua visão de enxergar as coisas de fato como era para ser enxergada. Quando nós estamos debaixo de venenos da religião, nós não conseguimos enxergar realidades do reino como elas têm que ser enxergadas. Tem muitas pessoas que estão com a visão turva. Irmão, ajuda esse microfone. Meu Deus, vamos lá. Quem está comigo fala glória a Jesus. Fala, estamos nos livrando do veneno da serpente. E ela viu que o fruto é bom, desejou o fruto e tomou do fruto. 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João 2,16.
Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João descreve 3 categorias da tentação que se reflete exatamente em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Este é o único versículo do Novo Testamento que está revelando o que aconteceu com Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Abra seus olhos e olhe para a Bíblia que você vai ver agora. E viu que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne, desejos físicos pelo prazer. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, atração visual, sedução pelo o que parece belo. Desejável para dar entendimento, soberba da vida, ambição, desejo de autonomia e de grandeza, chamado soberba da vida. Esses são os 3 primeiros efeitos que o veneno da serpente fez na humanidade. Os 3 principais, que todos nós temos que aprender a vencer, que você está aqui, não só para resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não só para se descontaminar dos venenos da serpente. Você foi chamado para pisar em serpentes e escorpiões. Lucas capítulo 10, Jesus fala: eis que vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpião. O que nós temos que entender é que há um veneno sendo tirado, nós estamos em processo contínuo de libertação, irmãos. Mas a minha pergunta é: quem um dia aqui já teve o sonho sendo picado por uma cobra? Quase todos? Ok. Algo ruim aconteceu com você depois. Sério, quem já viu sendo picado por uma cobra, uma coisa ruim aconteceu com você antes? Alguém talvez te traiu você. Quem viu que está sendo picado por uma cobra e foi traído depois? Levanta a mão. Essa traição, ela veio contra você através de quê? De uma defamação, uma calúnia, uma mentira? Sim ou não? Alguma dessas 3 coisas, 3 opções. Sim ou não? Sim. Ou seja, alguém estava contaminado com veneno. E alguém usou esse veneno contra você. Quais são os venenos da serpente? Vocês têm que aprender a vencer o veneno da serpente, os venenos dos escorpiões e o veneno dos homens. Porque tem homens, tem pessoas dentro do evangelho, me desculpe, mas eu tenho que te falar uma verdade. São venenosos, perigosos. Esse som está faltando eco, está faltando reverb, varão, está seco. Perigosos. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas perigosas aqui dentro. Tem pessoas que querem o conhecimento e a unção, isso se torna veneno nelas. Porque são pessoas que não têm pureza para usar o poder de Deus na terra. São pessoas que se auto-intitulam que são alguma coisa, são aqueles que se engrandecem a si mesmo. São esse tipo de pessoas que, infelizmente, o evangelho é blasfemado e julgado por causa desse tipo de pessoas. Outros usam o poder da religião e o poder do evangelho, que é para fazer dinheiro, comércio. O conhecimento do bem e do mal se tornou em veneno na mulher. Eu acredito que quando a Eva deu a primeira mordida naquele fruto, a serpente veio lá e picou ela. A cobra picou ela. E Satanás é esperto, é inteligente. Ele poderia ter usado um leão para falar com Eva. Ele poderia ter usado um papagaio. Mas ele usou uma cobra. Porque cobra tem uma substância que ele precisava. E essa substância entrou na mulher, o veneno da serpente, a morte, o pecado. O conhecimento caído que se tornou em morte e pecado no ser humano. Existe muito veneno para Deus tirar do meio do cristianismo. Muito orgulho, muita inveja, muitos ciúmes, muita disputa. Sabe, existe tanta coisa, tanto veneno.
tanto tipo de cobras espirituais. Estou dando veneno aos homens, os homens estão tomando veneno e achando que é a água da vida que estou bebendo. Estou bebendo veneno, operando através de veneno, dando veneno às pessoas e as pessoas não estão percebendo. A visão das pessoas do verdadeiro evangelho está comprometida. Poucas pessoas têm ouvido para ouvir a voz de Deus hoje e seguir o caminho da santidade. Escute, o que Deus vai fazer, esse avivamento, Ele vai sacudir as nossas vidas, querido. Nós temos que certificar que nós não estamos operando com veneno, mas com a água da vida. Sabe, é por isso que o que me preocupa é que eu oro a Deus, Senhor, dá graças a Deus que Deus nos deu grande poder na palavra para santificar um povo e fundamentar um povo na terra para suportar esse fogo aqui. Porque o que nós mais vimos pelo Evangelho esses anos para frente foi cada pessoa criar suas autonomias no Evangelho. Um Evangelho sem ordem. E outros querem ser muito organizados, mas não tem ordem celestial. Ter ordem não significa ser organizado. Ter ordem é ser estabelecido, trabalhar debaixo dos princípios do reino, da ordem do reino, da glória do reino. Através daquilo que nós somos capacitados e ungidos pelo Espírito e seguimos o que a palavra e o Espírito nos ensina. Tenta abrir um pouco isso aí, dá um pouco de reverb para mim, filho. Está muito seco. Estão me ouvindo ou não estão ouvindo? Nós precisamos falar de ordem. O problema é que as pessoas querem pegar fogo para brincar com fogo. A maioria do que nós estamos vendo hoje no meio do Evangelho é cada um fazendo seu segmento e fazendo seus próprios grupos, cada um tendo a sua igreja em casa. O povo está dividido. Estamos cheios de veneno. Nós precisamos vencer o veneno da divisão, igreja. Nós precisamos vencer esse tipo de veneno que os principados lançou e tem adulterado o sentido das pessoas. Tenta abrir o microfone para mim, por favor. Está muito pesado o microfone para mim. Estou pregando pesado, filho. Alguém está comigo? Fala amém. Amém. Fala para o seu irmão, não seja uma cobra. Fala, não use conhecimento de Deus para si mesmo. Cuidado com o que você está falando das pessoas. Isso é veneno. Maledicência é veneno. Fofoca é veneno. Você está envenenando pessoas e está contaminando a outros. Não sigam o caminho da serpente, igreja. Nós precisamos tornar um povo puro. Se você não entender o que é pureza, meu querido, você vai receber o fogo do avivamento, mas você vai se tornar uma cobra. Quando nós lemos as histórias do avivamento, teve tanto problema, querido. Era tanto problema que eles tinham. Era muito conflito. Mas Deus, irmãos, Deus nos deu tanto já na terra, tanta maturidade, Deus nos amadureceu muitas coisas em nós. O Senhor já tem nos dado muitas coisas gloriosas. Mas eu espero que você não se desvie dessa verdade. Porque nós estamos na preparação da noiva. Fala, estamos na preparação final. E o Senhor vai nos descontaminar. Não, eu quero falar para você que hoje começa uma descontaminação na tua vida aqui também. Aleluia. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pela serpente de novo. A mesma serpente que tentou Eva no jardim do Éden. A mulher caiu no jardim, mas Jesus venceu num deserto. A diferença é, um cedeu o desejo, a mulher cedeu o desejo, o primeiro Adão cedeu o desejo, o segundo resistiu o desejo. O primeiro ouviu a serpente, o segundo ouviu a voz de Deus. O segundo não deu ouvido à serpente. Cala-te, Satanás, vai falar, diabo. O primeiro buscava ser como Deus, o segundo se desfez da sua forma de Deus, para restabelecer a ordem de novo. Nós estamos em um combate e Deus vai nos preparar para suportar esse avivamento agora.
Eu quero dizer para você que nós estamos na guerra final, na era dos deuses. Os homens querem ser deuses. Madonna é uma tipo de deusa. A deusa lá do pop é ela. Eles querem ser deuses. Eu estou falando sério para vocês, irmãos. E o que estão nesses homens não é coisa pequena, não. Isso aí é querubim caído. É anjo caído. Estrelas corrompidas, como diz o livro de Judas. Estrelas errantes pelo universo. Homens e pessoas corruptas. Alguém está comigo? Vai ajustando aí, vai ajustando. Fala, estamos na era da ascensão da igreja da última hora. Seremos levantados de uma dimensão violenta. Nunca houve tanta guerra contra bruxaria, feitiçaria. E a igreja está fazendo nada. Os macumbeiros vêm na porta da igreja jogar macumba, mas você não vai na porta do terreiro fazer a oração. Os pastores estão covardados, tem covarde. Quero saber quem vai comigo fazer culto lá no centro da Candomblé lá. Não, eu quero ver os playboys da internet lá no centro de macumba lá e discutir com o macumbeiro. Eles são bons para falar mal de outro pastor na internet, mas não tem caráter de vir frente a frente. Mas eu quero ver eles lá e pregar para o macumbeiro. Eles vão lá fazer vídeo e falar do macumbeiro, do feiticeiro. Fala lá contra os espíritas. Tem medo, são covardes, são moleques, são menino. Tudo meninada, menino. Homem de verdade não se presta para essas coisas não, irmãos. Nós temos que ser homens de verdade. Vocês são levantados para pegar fogo e ficar no YouTube ganhando dinheiro com isso aí não. Nós estamos sendo levantados para levar o fogo para a terra, salvar os que têm que ser salvos. Irmãos, nós não estamos seguindo esse veneno da serpente, essa sedução por cada vez mídia. Irmão, Deus me deu promessa de mídia, Deus falou, eu vou fazer na tua vida, eu vou te dar. Por isso que eu não me encanto com aquilo que eu tenho, meu querido, isso não me encanta. Eu fui aprovado no reino. Tem muitos sendo reprovados porque estão desejando mais o encanto desse mundo, a fama, estrelinha do Instagram, mas não estão sendo estrelados por Deus no céu, meu querido. Estão sendo apagados no universo, eles são apagados. A estrela deles não brilha diante de Deus. Escute, Jesus disse, eu ando entre os 7 castiçaios, eu tenho as sete estrelas das 7 igrejas nas minhas mãos. Escute, nós somos, como Paulo diz, somos chamados para vir na pureza, a santidade, resplandecendo no universo, como astro no universo, no meio de uma geração corrupta e perversa. Mas existem muitas estrelas por aí corrompidas. Nós estamos na era final da pior guerra de todos os tempos e você ainda não está enxergando. Deixa eu te falar o que você não sabe. Os tronos e os demônios se movimentam em fração de milésimo, muito mais rápido que isso. Muito mais rápido que a velocidade do som. Ele se movimenta nas mídias, nas plataformas. Você acha que Satanás não tem controle disso? Você acha que o diabo não sabe disso? Você acha que 5G é só uma coisa que o homem criou? Você acha que tecnologia só é coisa da criação dos homens? Muito além do que tu possa imaginar, meu querido. Nós estamos falando de engenharias e arquiteturas de Satanás dado aos seres humanos da terra. Isso não é uma brincadeira, nós estamos em grande guerra na terra. Há uma guerra que nós estamos passando. Há um tipo de opressão que estamos passando por causa do seu smartphone. Há guerras que você está passando por causa do teu telefone. Você não sabe disso, não? Porque você não foi capaz de dominar aquilo que o homem criou. Fala para o teu irmão, aprenda a dominar as coisas. Não deixe ela envenenar vocês. Não deixe as coisas criadas dominar os criadores. Não permita que as coisas criadas dominem vocês. Se livre desse tipo de veneno na vida de vocês. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Não caia nos encantos da serpente. A árvore era somente uma árvore proibida. Que Eva e Adão passavam longe. Mas um dia a serpente seduziu ela.
Observe, ela não tinha nem caído ainda, não tinha nem comido ainda. Mas ela deu ouvidos à serpente. É isso que acontece com muitos de vocês. Dão ouvido para coisas que não é para dar ouvido na terra. Dão ouvido para coisas que seduzem os seus sentidos. Irmão, por isso que eu não perco tempo na internet, eu fico perco tempo por coisas que eu ouvo, pessoas que eu ouvo, nem quem fala mal de vocês para mim. Você acha que tem pessoa que fala mal de vocês para mim? Não? Claro que tem. Mas eu não dou ouvido para isso. Sabe, eu tenho caráter. Até que você me prova o contrário, eu não vou ficar dando ouvido para a pessoa de fora. Até que Deus me revele ou você me prova o contrário, eu não vou dar ouvido que as pessoas falam de você. Eu estou falando sério com vocês, irmãos. Eu estou falando sério com vocês, tem um caráter. Deus está restaurando os antídotos contra os venenos da serpente em você. Eu estou falando sério com vocês, amém, amém? Eu estou seguindo o que Deus está falando para mim aqui, eu vou pregar o que Deus está falando para mim. Se o Senhor está trabalhando logo nesse ponto aqui, vamos tirar, irmãos, os venenos do nosso meio, irmãos. Precisamos de pureza, precisamos de justiça, verdade, ser franco. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, falando a verdade em amor um com o outro, aleluia. Fala para o seu irmão, fala a verdade comigo, hein? Fala para mim, em amor. Fala para o seu irmão, fale comigo, fala na minha cara. E por causa desse tipo de veneno, estancamos o mover do Espírito. Nós precisamos sair desse encontro com uma decisão, irmãos. Ou vocês vão se tornar puros de coração, ou vocês vão continuar tropeçando no veneno da serpente, sendo contaminado por isso. Ou vocês decidem esse caminho da pureza e parar de falar mal um dos outros. Paulo diz claramente, abandonemos o costume de falar mal um dos outros. Romanos capítulo 14, versículo 13. Temos que abandonar o costume de falar mal um dos outros. Vocês têm que aprender a ser mais franco, falar um com o outro, face a face. Enquanto vocês não atingirem esse nível de unidade, fala, precisamos de unidade. Irmão, um reino unido, desunido, pode subsistir por acaso, querido? Não tem como. Nós temos que buscar nossos interesses, mas não podemos ser interesseiros aqui dentro. O problema é que as pessoas são interesseiros no poder, são interesseiros na fama, são interesseiros no dinheiro, são interesseiros em alguma coisa que autossatisfaça ela. Nós precisamos ter o mesmo interesse em comum, ser uma só alma, um só corpo, um só coração. Bom, é necessário, amém, amém? Eu convoco vocês para uma unidade perfeita, uma unidade verdadeira. Se você vir falar mal de alguém, eu vou ligar para a pessoa na hora, eu vou falar assim, ó, tá falando mal de você aqui agora, fala aqui com ela aqui, ó. Eu quero saber se você vai fazer a mesma coisa. Fala, eu não posso me permitir ser seduzido. E se você ouvir alguém falando, ó, o apóstolo falou isso aqui, toma cuidado, hein? O que mais tem é gente usando meu nome por aí com autonomia, que eu nunca falei, nem converso com elas. E ainda uso meu nome. Terei meu número de telefone. O pastor falou, o bispo falou, toma cuidado com isso, é veneno. Se você não vencer essas coisas pequenininhas, meu querido, como é que vocês vão viver avivamento? Como nós vamos crescer e prosperar junto, irmão, como um corpo saudável, unido? É necessário uma unidade verdadeira. Precisamos vencer todos os tipos de sedução do inferno contra nós. Precisamos servir um a outros em amor também, irmãos. É o que mais tenho orado, pela plenitude do amor, querido. Eu invisto tempo no meu coração com Deus em oração, é nisso. Eu penso em coisa pura. Eu não estou pedindo a Deus mais poder, irmãos. Eu não estou pedindo a Deus para Deus me usar. Eu estou pedindo para Ele ter misericórdia de mim na terra. Eu estou pedindo misericórdia, eu não sou mais de mim mesmo, meu querido. Eu já estou na mão dEle. Eu só peço, Senhor, me livra. Tenha misericórdia dessa alma. Guarda minha família, guarda minhas filhas, Senhor. Tenha misericórdia, porque chegamos a um nível de clareza, de revelação tão grande, tão profundo, tão sério, que conseguimos ver as coisas em outro nível de realidade, querido. A minha consciência, onde ela está ativada agora, o que eu estou vendo agora, dói ainda mais. Quanto mais consciência da verdade nós temos, mais humano, mais misericordioso, mais temor temos.
mais sentimos as dores, querido. Quando o ser humano que se torna consciente da verdade, aumenta-se a dores em nós, querido. Dores pelo povo. A minha preocupação é o quê, Senhor? Manda recursos, levanta esse lugar, porque tem muito povo para a gente salvar na terra. Tem muita alma, tem muita gente para ajudar, tem muita necessidade para socorrer, querido. Esse tem que ser o coração de um líder. É isso, tem que ser a verdade. Quem está me ouvindo, fala glória a Jesus aí. Preciso dos levitas aqui em cima, bem rápido. Adriano, vem no teclado aqui rapidinho. Está acontecendo e você não está vendo. Irmãos, eu não estou com intenção de pregar grande sermão, mostrar conhecimento para nenhum de vocês aqui, não. Eu estou tentando falar com o seu coração. Você me empresta o teu coração aqui? Irmão, não levanta para ficar aí no banheiro só se você estiver muito apertado. Não faça isso. Ó, amanhã vai estar lotado. Levantou, perdeu o lugar, hein? Eu li teu pensamento. Vou levantar com a cadeira junto comigo. Vai acontecer algo muito forte com vocês aqui essa noite. Está acontecendo aqui dentro. Eu posso falar um pouquinho o que é só um veneno da serpente? Você está preparado para ouvir ou não está? O primeiro veneno dela apareceu claramente no livro de Gênesis capítulo 3. O maior veneno de Satanás é o engano. É o engano que opera a mentira. Fala, a mentira opera no engano. Nós precisamos vencer aquilo que estava nos vencendo no Evangelho. Eu quero convocar vocês a ter o coração que Deus está me dando pelo Evangelho. Não estou aqui para achar que somos melhores que ninguém. Estamos para cumprir uma grande missão na terra. E escute o que o Senhor me falou. Nem todos vão viver o avivamento. Você acha que o ministério... vai pegar fogo e vai todo mundo do Ministério do Brasil? Negativo. Negativo. Muitos ficarão de fora dessa porta. Nem todos entrarão nessa porta gloriosa. O Senhor falou para mim, isso vai vir, vai levantar um povo específico, uma obra específica, coisas específicas vão acontecer, mas muitos vão se endurecer o coração contra o mover do reino de Deus na terra. Da mesma forma como houve em todos os grandes avivamentos, grande perseguição. Como William sempre foi perseguido pelas igrejas religiosas. A questão é Deus trabalhando entre nós. Ele fará grandes obras através de seus pequenos na terra. Ele fará grandes obras nessa terra. Fala, Deus fará grandes obras. E ela já começou. Ore no Espírito agora, ore em línguas. Agora o som está melhorando, agora, poxa, cara. Abre Apocalipse 12, versículo 12. Pode soltar o somzinho. Apocalipse 12, 12. Por isso festejai aos céus e vós, os que estão nele habitais. Tira da sociedade bíblica e coloca na King James. Sendo assim, celebrai aos céus e vós que eles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está totalmente ecularizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Nós estamos lutando com o poder de serpentes e escorpiões. Eu quero falar a diferença entre as duas lutas. Eu não sei qual dia e qual horário. O Senhor me mostrou muitos anjos com armaduras prontinhas para entregar a muitos de vocês. E o Senhor falou assim, haverá uma troca de armaduras para eles. Você vai sair desse lugar com uma autoridade para derrubar serpentes e escorpiões. Eu estou dizendo que a visitação de Deus, ela muda quem você é. Existem alguns segredos que vão ser revelados esses dias aqui dentro.
quando isso bater no seu entendimento, fala: ai meu Deus do céu, porque eu nunca vi isso? Como eu nunca orei sobre isso e nunca percebi isso em todos os meus anos de evangelho. E eu vou te contar um segredo, que desde a minha adolescência eu descobri isso. Só que agora chegou a hora de ministrar sobre isso. Eu não sabia que isso era uma mensagem. Eu não sabia que eu podia ensinar sobre isso. Eu só fui descobrir agora. Existiam muitas coisas que eu não sabia que eu poderia ministrar como mensagem e ensinar a vocês. Eu achava que eu recebia e ponto. Mas descobri que eu podia ensinar. Eu entendi minha função no reino. Quando começamos a ensinar os mistérios de Deus, e começamos a liberar o poder do Espírito Santo. Isso é para incorporar em você. Isso é para entrar em você. Fazer parte de você. O que você tem que tomar um compromisso aqui agora é o seguinte: não brinque com fogo. Porque este fogo vai descer, vai expor quem você é. Se tem uma coisa difícil que vai ser para nós, é quando a glória de Deus ela aumenta entre nós, ela também expõe as trevas que estão em nós. Eu quero saber se você está disposto a ter uma vida limpa. Você está disposto a amar mais o seu irmão? Você está disposto a zerar tudo, a perdoar tudo? Sem guardar nada no seu coração? O Senhor vai fazer algo no seu coração. O perdão vai ser completo, tem que ser completo. É a hora do avivamento. Você vai gritar, vai queimar em chamas aqui. Olha só, escute o que eu vou dizer para você. Escute, olhe para mim. Eu estou tentando te ensinar. Durante os anos da minha vida, eu fui sempre sendo batizado, rebatizado, renovado o meu batismo. De fogo, de línguas, etc. E um fogo, uma proporção da unção e o fogo aumentava. E aumentando a unção e a minha autoridade na terra. E no meio dessas transições, eu sempre recebi uma coisinha específica. Só que eu não entendia completamente elas. Os anos se passou, eu comecei a entender mais elas. Foi se tornando mais aberto e o próprio Senhor foi me ensinando o que ela era. E por que eu estava recebendo aquilo. E o Senhor falou esses dias para mim. Que é a hora de vocês aprender a interagir ainda mais com as coisas celestiais de maneira maduras e santas. A minha preocupação com vocês é a pureza. Nós seremos visitados pela a santidade do Senhor. Eu acredito que é coisa que a gente não viveu ainda. Amém, amém. O grau de pureza vai aumentar na sua vida. Há muito veneno para sair de você. Então eu quero que você seja responsável. A unção vai descer, o fogo vai cair, a ministração vai vir. Eu vou ter o prazer de ministrar, eu quero ministrar em vocês. Eu quero estar diante dele em oração essa noite pela sua vida. Porque eu quero viver o avivamento com vocês. Quando isso chegou para mim, algo começou a acontecer na minha vida. Uma dor profunda começou a vir sobre mim. Esses dias Deus me deu um alívio, graças a Deus, vários guerreiros meus entraram em jejum, oração junto comigo pela minha vida. Deus me deu um alívio, um refrigério, de algo que eu só vou poder contar só para alguns lá no monte, que vai estar acampado comigo. Isso vai mexer com vocês. Mas eu quero falar para vocês que isso não é uma brincadeira. A gente corre risco de vida e vai aumentar ainda mais esse risco. Porque o avivamento, o tipo de unção e fogo que vai operar sobre a gente, vai cair aqui, vai crescer, vai se tornar uma onda sobre a Baixada Fluminense que vai arrastar muitas, mas milhares de almas do Senhor. E é necessário que no Brasil volte-se os grandes prodígios. E é para isso que eu estou aqui. Não para me gloriar, mas é para impartir. É para despertar você. Levantar vocês para serem operadores de milagres e prodígios. Esse é o manto que chegou. Só que ele vai começar a nos revestir agora. Vamos viver isso de maneiras tão lindas e simples. Chegou a hora de vocês operarem esses dons. Chegou a hora de muitos de vocês entrar no fogo do avivamento dos últimos dias. Isso vai te tomar. Isso vai tomar pessoas aqui dentro. Tem pessoas, escute o que eu vou dizer, vai morar dentro da igreja.
Ela não vai conseguir mais sair daqui de dentro. O Senhor já está me preparando para essas coisas. Daqui a um tempo Ele vai nos tirar daqui onde nós estamos aqui. Mas começa aqui primeiro. Eu volto para cá, para algo que vai acontecer aqui. Então, eu vou ministrar vocês, eu vou sair e vou voltar para o Rio de Janeiro. Estou saindo de São Paulo de novo e voltando para cá. E o Senhor falou, prepare um lugar de oração para o povo, porque eles vão vir de todos os lugares. Nós vamos preparar o tabernáculo lá em cima. Eu vou chamar... E ontem eu estava orando, ele falou Manaim, lugar, acampamento dos anjos. Nós vamos pegar aquelas terras tudo lá em cima. Vamos preparar e conectar tudo aquele lugar. Porque o povo vai vir ser liberto, vai ser salvo, liberto, transformados. Então, vai pegar incêndio aqui, meu filho, vai conseguir ir embora, vai subir para o monte. Já vai ter um lugarzinho para você lá em cima. Você acredita que essa loucura que Deus me chamou na terra, irmãos? Agora eu descobri porque a minha fundamentação ela foi muito doida. A forma que Deus me fundamentou foi no meio da loucura, na guerra, do sofrimento, do jejum e do mato. Então, isso voltou comigo. Só que voltou numa nova dimensão de glória. Eu subo novamente para cá. Então, eu entro para uma outra temporada de vida para iniciar algo muito sério no estado do Rio de Janeiro. A irmã pode me chamar de arrogante, orgulhoso na internet. Quem me conhece sabe quem eu sou. Essas pessoas não me conhecem. Entende? Segue vocês. Continue seguindo. Vocês vão ver, porque olha o que Deus já fez na vida de vocês aqui dentro. Então chegou a hora da minha mídia despertar, que eles não despertaram ainda, que tem tantos testemunhos aqui dentro, tantas pessoas com a vida transformada aqui dentro. Tantos milagres já aconteceram nesse ministério. E o Senhor falou para mim, agora é a hora, eu estou dando a vocês, mostre ao povo. Eu via desde as crianças com o campo, todo mundo, de tantos sinais que vai ser. Que Deus vai fazer, não estou falando só através da vida do apóstolo, não. Eu estou falando no nosso meio. Porque aqui, o homem aqui não é centro, Jesus é o centro. O que importa para mim aqui é uma noiva, a noiva está aqui dentro. Então de dentro de uma igreja sai uma noiva gloriosa. A noiva nasceu e ela está aqui. E ela vai se levantar. Nesses últimos tempos nós estamos enfrentando os maiores venenos, as maiores forças da grande serpente e da guerra final contra os escorpiões e serpentes. A guerra na terra desses próximos anos vai ser severa. Vocês estão vendo o afundamento econômico do Brasil diante dos olhos de vocês. É só ver que a onda vai aumentar ainda mais. E o Senhor intervirá nisso, eu creio nisso. Eu estou numa paz com isso, mas ao mesmo tempo uma preocupação pelos pequenos. Que Deus falou para mim, o pobre continuará sendo pobre e se tornará ainda mais pobre. Haverá muita dificuldade para comprar e para vender. Então, se vocês não se moverem, e se nós não fizermos alguma coisa agora, vamos sofrer coisas que não eram para nós sofrermos, porque Ele nos deu tempo para nos preparar. Tivemos tempo, mas poucos usaram as coisas da maneira correta. Tudo que Deus tem me dado, eu estou esperando o momento certo de entrar e fazer o que Deus tem me ordenado a fazer. E começa agora. Ok? Você está aqui para uma grande convocação. O que vai acontecer na sua vida vai marcar a sua vida aqui esses dias. Eu estou falando sério. Esse é o encontro de Deus conosco aqui, não é Robson. Não. O que importa agora é fazer que o coração de vocês se convertam e creiam de todo o coração que o avivamento está no meio de vocês aqui no estado do Rio de Janeiro. Fala, estamos vencendo o veneno de Caim. Caim foi seduzido por Satanás, um espírito de homicídio entrou nele. E 1 João diz também para nós não sermos como Caim, que era assassino e matou o seu irmão. Estamos vencendo o veneno de Saul. 1 Samuel 16,14, Saul. Ele invejou e pela insegurança abriu portas para perseguição e tentativa de homicídio contra Davi. Nós temos que vencer a inveja, vencer o homicídio espiritual. Nós estamos em tempo de Deus nos santificar para uma pura unidade entre nossas vidas. Eu sei que isso está acontecendo, só que você tem que se comprometer comigo. Nós não podemos ser
um povo dividido na terra. Precisamos ser o povo do avivamento. Fala, autoridade sobre venenos. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Repete comigo, 1, 2, 3 e já. Eis que vos dei autoridade. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Eu estou anos nisso. Eu estou aqui, cada vez mais vívido e forte. Vocês acompanharam, a senhora me acompanha há quantos anos? Já 10 anos? Você subia monte comigo. A gente acampava lá em cima. Vamos voltar de novo. Está preparado? Os religiosos não entendem isso. Eles seguem o sistema, nós seguimos o espírito. Um homem que quer conforto e religião ficaria em Alphaville pregando lá, no meio deles. Com a vida calma que tem em São Paulo, onde eu estou. Que demora 5 minutos para chegar na igreja. Aqui eu pego 1 hora de trânsito, guerra, luta, para me chegar até aqui. Eu espero que vocês aqui do Rio valorizem o que eu estou fazendo por vocês. Eu estou vindo para lutar, para levantar um povo aqui dentro. A cobrança sobre vocês vai ser grande, mas a glória será grandiosa. E o fogo vai começar. Em alguns minutos Deus vai fazer algo aqui dentro. Fica no modo recebimento, aproveita porque vai cair sobre vocês. O Senhor vai mostrar para vocês que é Ele que está fazendo, não é Robson. Entende? O avivamento, quem entra? Quem é convocado. Você pode ir lá estudar, fazer lá, vamos estudar avivamento. Você vai entrar em lugar nenhum, meu querido. Isso aí já tentaram fazer há muito tempo. Só homens que foram convocados e receberam a visão celestial sabem o que é. Porque eles estão vendo diante do Espírito. Eu estou vendo diante do Espírito. Eu estou disposto a morrer junto com vocês por isso. Agora eu quero saber quem está disposto a morrer comigo por isso. Ah, tá. Eu quero só ver. Quero só ver. Quando eles entrarem aqui para me pegar aqui. Vocês estão me ouvindo que eu estou falando para você? Eu falei para Deus, eu estou disposto a morrer por isso. A sua glória me pegou. Eu quero isso. Eu vou lutar por isso. Eu não tenho medo disso. Você entende isso que eu estou falando para você? Eu sempre fui muito doido, muito ousado, muito louco. Eu falo coisas e prego coisas que não é normal alguém pregar na internet. Porque eu tenho uma força, um caráter e uma abertura que eu posso falar coisas que os outros estão muito comprometidos para falar certas coisas, eles não podem. Vocês estão me entendendo? Então muitos se ofendem porque eles estão na reta, eles estão no alvo. Infelizmente minha palavra acaba acertando eles. Mas eu não tenho nada contra ninguém, eu não fico vendo eles na internet, eu não fico preocupado com isso. Eu não tenho tempo para isso. Amém, amém. E vou cada vez ter menos tempo ainda. Eu não quero ter tempo para essas coisas. Vocês estão me entendendo? Eu não quero ter tempo para isso. Eu quero ter tempo só para ficar com Ele e com vocês aqui. Vocês estão me ouvindo? Amém, amém? Fala, a armadura de Deus está chegando. Para resistir todos os venenos e dados inflamados malignos. Para vocês, olha só o que eu vou dizer para você. Alguns venenos ainda afetavam a vida de vocês, por quê? Alguns estavam sem calçado do evangelho para pisar em serpente. Você descalço, você não consegue pisar em serpente e escorpião. O Senhor falou assim, eles vão ter a autoridade de pisar em serpente e escorpião. Mas a verdade ela vai vir à tona sobre você. O calçado do evangelho vai vir. Você vai estar calçado do evangelho da paz para suportar a guerra. Quando você não está calçado do evangelho da paz, você não suporta a guerra. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos. Então quando a paz começa a reinar em você, nos seus caminhos, você consegue vencer todas as guerras na tua vida. O Senhor vai calçar vocês aqui dentro, estou falando sério para vocês. Vai pegar, você vai gritar, você vai falar, pô, o que está acontecendo? Será que isso é possível, real? Deus visitar pessoas dentro de um lugar e colocar uma armadura em cima da pessoa? Você não está entendendo o que está acontecendo aqui dentro já, não?
Será que é possível pessoa ser visitada aqui dentro com o capacete da salvação descendo na tua cabeça? Que é Deus que quer te dar e colocar isso em você? Irmão, quantas vezes eu estava na adolescência, minha juventude, meus 17 anos, dando lugar no poder, a glória caía sobre mim, eu passava horas debaixo do poder, eu via descendo armadura sobre mim, poderes sobre mim, eu saía revestido de poder daquele culto. Chegou a hora da igreja se revestir na força e no poder de Deus, igreja. Tomar sobre vocês, tomai, ele disse para vocês, tomar posse, tomai todas as armaduras de Deus, irmãos. Essas armaduras que está começando a descer sobre esse lugar aqui agora. Você fica curioso olhando para o irmão do lado, olhe para você agora, pega você. Você precisa. Quando o capacete da salvação entrar na tua cabeça, você não vai ter mais dúvida do teu chamado. Aquela dúvida que os venenos das serpentes, os dados inflamados perturbavam a tua mente. A dúvida é um tipo de veneno e dado inflamado das trevas. Você não foi chamado para andar com dúvida. Abre esse som, abre esse som. Chegou o tempo de vocês vencer a dúvida. 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 Dúvida de tudo. Está faltando o capacete da salvação na tua cabeça. Está voltando o capacete da salvação na tua cabeça. Você tem dúvida da tua salvação, dúvida se vai casar, dúvida se vai fazer. Esse tempo de dúvida vai sair da tua vida. O Senhor chamou vocês para andar em revelação, em luz. Vocês entraram, são filhos da luz, reino da luz vocês habitam. Vocês não andam mais em trevas, escuridão e medo, em dúvida. A coraça da justiça vai vir sobre você, para guardar o reino do teu coração, para você não ter mais medo dos teus inimigos da tua carne. Eu estou falando para você que um dos venenos de Satanás é colocar medo em nós. O diabo por muito tempo colocou medo na igreja. A igreja tem medo, medo do satanismo, medo da bruxaria, medo de morrer, medo de tudo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de autoridade, de poder. Ele não te deu o espírito de medo da tua vida. Ele te deu o espírito de ousadia em vocês, igreja. O Senhor está restaurando a ousadia da igreja na última hora. Esse avivamento vai ser o mais glorioso que o mundo já viu. Porque Deus levanta uma igreja gloriosa. Não é o avivamento pentecostal para falar em línguas. É o avivamento da ascensão da última hora. Ele vai transformar teus corpos mortais em corpos gloriosos. O veneno da iniquidade do seu passado não vai te tocar mais na tua carne. Os venenos das seduções sexuais não vai te tocar mais. Porque ele vai colocar o cinturão da verdade em você. O cinturão vai entrar nos seus lombos, vai proteger a tua alma, teu corpo do pecado. Chegou a hora de Deus colocar em você a espada do Espírito, o escudo da fé. E ele falou a mim, filho, esses dias é para entregar as armaduras para eles guerrearem pelo avivamento, para eles guerrearem pela salvação da família deles, para eles serem tomados. Querer a chamarena. Guerreiras e guerreiros, Revasidrale Abaha. Teu poder revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Escute. Há uma purificação